Eleições 2020, Jornal do Porto e Comunidade FM, participando também do pleito eleitoral aqui no município. Lembrando que nós estamos seguindo todas as recomendações de saúde a respeito do combate ao Covid. Nós higienizamos os nossos equipamentos e serão higienizados também posteriormente. Nós estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Ferreira. Todos eles e também as assessorias, elas concordaram nas regras dessa entrevista. Para que você que está assistindo entendam como são essas regras, eu vou fazer a leitura do que foi combinado e acertado com a assessoria e os candidatos a prefeito de Porto Ferreira. A entrevista ela terá o seguinte regulamento: será gravado em vídeo na redação do Jornal do Porto. Hoje a gravação acontece no dia 1º de outubro, sendo posteriormente transmitida em nossos canais do Facebook e também do YouTube. O conteúdo também será publicado em nossa edição impressa, em ambos os casos na íntegra. Tanto a entrevista impressa quanto a gravada será publicada, divulgada no dia 9 de outubro de 2020. Em ambos os casos, a divulgação obedecerá à ordem alfabética dos nomes dos candidatos. Na edição impressa, será feito um caderno especial de 4 páginas. Na primeira página, haverá uma chamada geral com as fotos dos 3 candidatos e seus vices, em igual tamanho, mais textos com informações sobre o pleito eleitoral. As 3 páginas seguintes conterão em cada uma a entrevista de cada candidato, ou seja, na página 2, a entrevista do primeiro candidato pela ordem alfabética, na página 3, a entrevista do segundo e na página 4, a entrevista do terceiro. A divulgação em vídeo será feita em postagens separadas, uma de cada vez em sequência por ordem alfabética. Serão formuladas 10 perguntas ao candidato, que recebeu, na verdade, as assessorias e o candidato com antecedência de 24 horas desta gravação, juntamente com este regulamento que eu estou lendo para vocês. As perguntas são as mesmas para todos os candidatos. Elas foram formuladas buscando abranger assuntos diversos e importantes para a população ferreirense, dentro de critério jornalístico debatido pelo nosso conselho editorial. O Jornal do Porto pretende realizar uma segunda entrevista abordando outros temas, mais ao final da campanha eleitoral, a ser publicada então no dia 13 de novembro, antevéspera da eleição, no mesmo formato. O candidato ele terá até 1 minuto e meio para responder a cada pergunta. Se não tiver concluído neste tempo, será avisado para fazê-lo no prazo de 5 segundos, então sendo interrompido por mim. O candidato poderá comparecer acompanhado de sua assessoria, porém na gravação estará sozinho, junto com o entrevistador e equipe técnica do Jornal do Porto. Ele não poderá ler as respostas para as perguntas. A gravação será feita em apenas uma tomada, ou seja, não será permitida a regravação de qualquer resposta ou a edição da entrevista. Qualquer outra questão não prevista será decidida pelo Conselho Editorial do Jornal do Porto, sempre buscando um tratamento imparcial a todos os candidatos. Ao participar da entrevista, compreende-se que o entrevistado está de acordo com as regras estipuladas. Eleições 2020, Jornal do Porto e Comunidade FM, nós estamos recebendo neste momento o candidato a prefeito de Porto Ferreira, Marcelo Padilha, ou Marcelo da Paco. Candidato, seja bem-vindo aos estúdios aqui do Jornal do Porto TV para esta entrevista. Osni, gostaria muito de estar agradecendo essa oportunidade, é realmente um espaço muito importante para estarmos aqui mostrando nossas ideias, nossos projetos, para que a população chegue num consenso, né? Gostaria de estar agradecendo você, Osni, gostaria de estar agradecendo o Paulinho, agradecendo o pessoal do Jornal do Porto também, que está envolvido nesse projeto, nesse espaço muito importante para estarmos mostrando tudo que a gente tem de bom para a nossa querida Porto Ferreira.
Aqui com certeza vai esclarecer algumas dúvidas. Eu gostaria que a população se atentasse na lisura dos candidatos, na história de cada candidato e contratasse realmente o melhor para o povo. Porque o que eu penso, né, Osni? Eu penso que somos nada mais, nada menos que o funcionário do povo. Temos que respeitar e trabalhar para o povo, né? Então eu gostaria muito de estar dando os parabéns para vocês, que esse espaço realmente é muito importante. E vamos começar aí um trabalho para tornar Porto Ferreira uma cidade 10. O senhor tem mais algum tempo para concluir ou está bom? Não, tá ótimo, tá tranquilo, obrigado. Viu? Ok, então nós vamos prosseguindo essa entrevista, né? A primeira pergunta que eu faço ao candidato é: em linhas gerais, conte um pouco sobre sua trajetória de vida em relação com Porto Ferreira. Legal. Osni, eu nasci em São Paulo, né, em 1981. Em 1990, a nossa família escolheu Porto Ferreira para tá morando e está construindo história. Aqui todo mundo conhece a minha história, sabe que eu sou de uma família de empreendedores, já geramos muito emprego aqui na cidade, já geramos muito imposto para Porto Ferreira. E aqui nós escolhemos de coração, tá morando aqui em Porto Ferreira, uma cidade do nosso coração. Eu tive a oportunidade de trabalhar, eu já trabalhei em Brasília, tive a oportunidade de morar em Brasília. Estava trabalhando em São Paulo até então, tive a oportunidade de morar em São Paulo, mas escolhi Porto Ferreira como minha terra de coração. Haja visto, Osni, que você verifica os projetos que eu tenho. Já trouxe para cá a carreta da mamografia, estou com o projeto de loteamento social, um projeto muito bom, né? Trouxe para Porto Ferreira, entre verbas, veículos, recursos, projetos, praticamente 10 milhões de reais, né? Você verifica algumas obras que foram feitas aqui na cidade, por exemplo, agora o Anésia, que está sendo feito lá, 1,3 milhão, foi a verba que eu trouxe para a nossa cidade. Então, assim, é uma cidade que eu escolhi de coração para estar morando, me identifiquei, fiz grandes amigos, tenho uma relação muito forte com Porto Ferreira, minha esposa é daqui de Porto Ferreira, nasceu aqui em Porto Ferreira, então eu tenho muito orgulho de estar aqui na cidade e estar podendo contribuir para tornar uma cidade maravilhosa, uma cidade 10. O senhor tem mais algum tempo? Tranquilo, tá bom. Passaremos agora a nossa segunda pergunta dessa entrevista. Candidato, o que o senhor pretende fazer para garantir mais investimentos para Porto Ferreira, caso o senhor seja eleito prefeito, neste momento de crise econômica agravada pela pandemia do Covid-19? Osni, eu vejo assim, eu vejo que Deus me preparou para esse momento. Minha vida sempre foi de desafio. Nós viemos de São Paulo para cá, eu trabalho desde os meus 11 anos de idade e nunca entrei em nada. Você já participou de alguma coisa de esporte comigo também? Já nunca entrei para brincar. A coisa é muito séria. A partir do momento que você começa a participar da vida pública, você está mexendo com a vida dos outros, você não está mexendo com a sua vida. Então a coisa é muito séria. Eu, graças a Deus, com o tempo que eu trabalhei em Brasília, 5 anos, em São Paulo, tive muito bom relacionamento dentro dos ministérios, com os deputados, né? E dessa forma eu consigo, sem dúvida alguma, trazer muito recurso para a nossa cidade. Eu sei que pós-pandemia a gente vai ter um problema muito sério aí de diminuição da arrecadação. Isso é um problema que vai afetar a nossa cidade. Então eu pretendo utilizar as minhas habilidades, os meus conhecimentos em São Paulo, em Brasília, para trazer muito recurso para cá. Já tivemos governos anteriores aí que trouxeram mais de 90 milhões. Então eu vou seguir essa mesma linha. Lá tem muito recurso. A gente não é preciso recorrer a fazer empréstimo, essas coisas, sendo que Brasília tem muito recurso para a gente, tá bom? Ampliar também o parque industrial, né? A gente tem que dar condição de vir indústria para cá. Ajudar a vinda do comércio para fomentar a economia e dessa forma a gente gerar mais imposto e aí sim dar condição, né, para a população de Porto Ferreira crescer cada vez mais, Porto Ferreira crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigado, Zinho. Pela resposta, passaremos agora à terceira pergunta dessa entrevista. O turismo de negócio será sem dúvida de extrema importância para a retomada da economia ferreirense. O que o senhor pretende fazer nessa área para auxiliar os empreendedores e gerar mais empregos? O turismo de negócio, né? Isso daí eu tenho um carinho especial, né? Quem conhece minha história, como você falou aí, Marcelo da Paco. A Paco foi uma das primeiras lojas lá, já tinha algumas lojas lá já, mas a Paco foi uma das primeiras lojas. Eu tenho muito a agradecer a famosa Avenida do Comércio, né? O pessoal fala outro nome lá hoje em dia, mas para mim vai ser sempre a Avenida do Comércio. É um dos locais, Osni, que a gente tem que cuidar com o máximo carinho, porque é o local que traz dinheiro de fora para dentro de Porto Ferreira, né? Se a gente aumentar 25% a arrecadação da Avenida do Comércio,
indiretamente pode gerar mais de 1.500 empregos. Esses 1.500 empregos vai fomentar a economia do município. Eu ando muito lá. Minha primeira verba que eu consegui na minha história na vida pública, eu mandei para lá. Eu ando muito lá e vejo muita reclamação de falta de estrutura, falta de banheiro público lá adequado, né? Falta de segurança, né? Então temos sim que dar uma atenção especial para lá, melhorar a segurança lá. Você vai lá, hoje em dia tem pedintes para tudo quanto é lado. Onde já se viu isso daí? Não pode, entendeu? Nós temos que fazer massificar propaganda a nível nacional e dar condição para o turista vir e ser realmente bem recebido. Tem muita reclamação de turista lá. Eu tô lá no dia a dia, meu pai tem uma loja lá. Eu sei como é que é isso daí. E lá é o nosso diamante. Temos só que lapidar, porque tem condição de estourar Porto Ferreira pelaquela avenida. Muito obrigado, Zinho. A pergunta 4 que eu faço para o candidato: o senhor é a favor de uma revisão da planta genérica de valores responsável pelo cálculo do IPTU? Se sim, o porquê? Sou a favor, sim, sem dúvida alguma. Nesse momento, Osni, que a população está passando de diminuição de renda, muita gente está perdendo emprego, temos aí o auxílio, né, que era R$600, agora vai para R$300. O gestor público ele tem que ter a sensibilidade de saber que hoje o povo não aguenta mais. O povo não está aguentando mais tanta taxa, deu tanto imposto, deu multa para tudo quanto é lado, Osni. Então sou a favor, sim, de uma revisão, dar uma verificada nos nossos procedimentos e se revisar para diminuir imposto, para diminuir, porque assim, a pessoa que gera renda, a pessoa que gera imposto, que está trabalhando no nosso município, ela não pode ser perseguida de forma alguma, ela tem que ser incentivada. Hoje em dia, vários empresários, vários amigos meus reclamam que qualquer coisinha que faz, respirou fora, toma multa, entendeu? Então, assim, sou a favor sim de uma revisão, mas tentar otimizar os nossos sistemas dentro do sistema público para diminuir imposto, nunca para aumentar. Então, hoje eu estou com um vice que é gestor, conhece muito bem dessa área aí, o campus, né? E a nossa ideia é essa daí: desonerar. A palavra nossa é essa aí, desonerar e facilitar para que a população tenha mais condição de empreender, gerar emprego, gerar renda para nossa querida Porto Ferreira. O senhor gostaria de concluir? Tranquilo, Zinho, muito obrigado. Okay. Pergunta número 5. Quais são, na opinião do senhor, os principais problemas da saúde local e o que fazer para saná-los ou diminuí-los? Bom, Zinho, muito importante essa pergunta aí. Para mim, a saúde é prioridade zero. Temos, sim, que oferecer mais qualidade e menos quantidade. Hoje em dia, o pessoal vai nos postos de saúde e reclama que talvez não tem uma infraestrutura certa, que talvez o médico passa uma receita e não tem o remédio. Então temos que descentralizar. Hoje em dia o remédio é todo centralizado no centro, descentralizar, colocar nos postos de saúde e ter qualidade. A pessoa tem que chegar lá no posto de saúde, Osni, e estar se sentindo que está num hospital particular. Pô, a saúde é prioridade zero, a saúde não é brincadeira. Ninguém vai no posto de saúde, Osni, para brincar, a pessoa vai porque ela está precisando, né? Outro problema muito sério que eu vejo aqui em Porto Ferreira, que muita gente reclama, é a questão dos exames. Tem exame que demora 90 dias para ser feito aqui. Pô, a pessoa está doente, você acha que cabe 90 dias? Sendo que hoje em dia temos como fazer convênio com empresas para montar um centro de diagnóstico dentro de Porto Ferreira. Nós tínhamos uma fila aqui, quando eu trouxe a carreta da mamografia, que foi eu que trouxe para Porto Ferreira, tínhamos uma fila de 700 exames de mamografia. Isso é desumano com a população. Vamos montar um centro de diagnóstico realmente de verdade em Porto Ferreira, e com isso nós vamos até acabar economizando com o transporte, né? Tem empresas que fazem convênio sem custo nenhum, tá? O centro de diagnóstico para a nossa cidade, e só que a gente vai economizar de transporte, porque o transporte também é desumano, vai ajudar muito na nossa saúde, Osni. Muito obrigado, eu acho que esses daí são os principais problemas, né? Entre outros, né? Pergunta número 6, na questão do trânsito. Quais são os principais gargalos de mobilidade que precisam ser resolvidos e o que o senhor pretende fazer? É assim, Osni, Porto Ferreira vem crescendo, vem se desenvolvendo, e o trânsito ele é um problema em toda a cidade que cresce. Porém, temos alguns exemplos. Eu vou dar exemplo de Araraquara, que teve um bom planejamento e a cidade cresceu e o trânsito está fluindo muito bem. Então, eu acho que Porto Ferreira, para o tamanho dela, para a infraestrutura que ela tem, hoje a gente tem muito problema de trânsito, principalmente nos horários de pico. Não é nem pela quantidade de carro, é por falta de planejamento. Eu vou dar exemplo para você, a avenida lá, a Sá de Taiar. Foi feita uma avenida, foi feito o asfalto, aí arrancaram o asfalto inteiro,
Colocaram um canteiro no meio e fizeram o canteiro, e em alguns lugares da Saad Tayar não consegue, se quebrar um caminhão não consegue passar um carro. Então que planejamento foi feito isso daí? Faz o asfalto, quebra o asfalto, remenda o asfalto. Você vai lá agora lá, o asfalto já está tudo esburacado, está começando a surgir um monte de problema lá já. A rotatória perto da minha casa lá está cheia de problema. Então falta planejamento. Temos que planejar. O trânsito não é brincadeira. O trânsito você mexe com vidas, né? Um trânsito mal planejado, ele custa vidas, tá? Temos ali a Nicolau, 6 horas da tarde, o farol ali fica lotado também, né? Então temos que fazer um bom planejamento para o trânsito que resolve realmente 90% dos problemas. O senhor gostaria de concluir? Não, tranquilo. Acho que a palavra é essa, planejamento. Para o trânsito é isso daí. A burocracia muitas vezes ela impede o desenvolvimento. O que o senhor pretende fazer para dar uma maior agilidade neste processo junto à administração pública, candidato? Vamos lá, Osni. Outra pergunta muito importante. Eu trabalhei um tempo no Paço Municipal lá e eu via a revolta e a tristeza do empreendedor. Pessoal, a palavra é o seguinte: voto de confiança. Vamos confiar na população, vamos confiar no empresário, vamos confiar no povo. A planta entra na prefeitura, dando exemplo, demora um mês para sair e a pessoa está querendo sair do aluguel, entendeu? Aí a pessoa se une lá com os parentes dele lá, vai abrir o alicerce, mexer na terra, abrir o buraco do alicerce, na segunda-feira toma uma multa de R$ 1.200. O empreendedor está com todo o empreendimento dele pronto, não pode abrir a loja, fica com a loja parada um mês para liberar uma burocracia. Então, a nossa ideia, da nossa gestão é voto de confiança. Vamos confiar nas pessoas, vamos confiar nos empresários, vamos fazer essa roda girar, vamos fazer esse negócio acontecer, vamos deixar o empresário trabalhar, não vamos ficar criando burocracia não. Vamos dar voto de confiança, não vamos deixar virar bagunça, viu, Zé? De forma alguma. Abre sua loja lá, pode abrir, vai gerar emprego, vai gerar renda para o nosso município, você tem 90 dias para regularizar. Não, sua loja não pode abrir enquanto não colocar não colocar um batoquinho na porta. Isso não existe, gente. Ainda mais nessa crise que a gente está passando, a gente tem que gerar emprego, gerar renda. A gente tem que trabalhar, fazer o povo trabalhar. Tá bom, Osni? Eu acho que essa linha de pensamento aí, desburocratizar e fazer as coisas acontecer. As coisas têm que acontecer. Candidato, é consenso que os professores eles devam ser valorizados, pois isso reflete na qualidade do ensino. Como o senhor pretende fazer isso? Os professores, né, Osni? O professor é praticamente um segundo pai pra gente, né? Todo mundo tem um professor que lembra, que dá saudade, que com certeza em algum momento da sua vida o professor te dá um conselho aí que você guardou pra sua vida e talvez você é o homem de hoje graças ao professor. Eu acho que a gente valorizando a educação, a gente educa o jovem hoje, deixa de prender o bandido amanhã. Você educa o jovem hoje, você deixa de cuidar da doença do jovem amanhã. Porque um jovem bem educado, ele não vai pegar doença, ele não vai virar bandido, ele vai ter um bom emprego, né? Então temos que valorizar muito o professor. Os professores, coitados, acho que eles falam assim, passa eleição entre eleição, sempre as mesmas promessas. Valorização, melhorar o ambiente de trabalho, né? Mas eu estou aqui assumindo um compromisso. Mas vamos sim, não vai faltar empenho nosso na área da saúde, na área da educação, porque a educação é muito importante, para estar criando um bom ambiente para os professores poderem trabalhar, tá criando realmente um plano de carreira que realmente atenda a expectativa do professor e valorizar o professor do magistério, entendeu? Eu acho que isso daí tem que ser prioridade zero também. Existem algumas coisas que a gente fala, tem que ser prioridade zero. O professor tem que ter prazer de trabalhar na educação, tem que ter um ambiente bom para trabalhar. A gente não pode ter umas escolas sem ambiente, cheio de problemas na escola e o professor desvalorizado. Então assim, isso para a gente é prioridade zero, criar um bom ambiente de trabalho e valorizar o professor, criar um bom plano de carreira. Isso eu vou fazer, você pode ter certeza, tá bom? Muito obrigado, Zinho. Pergunta número 9, candidato, nós temos um rio de grande porte cortando a nossa cidade, pouco explorado na questão turística. O senhor tem algum projeto para desenvolver o turismo na região do Rio Mogi e como fazer isso de forma sustentável? Pouquíssimo explorado, né? Infelizmente é uma grande veia. Eu tenho até orgulho de falar do Rio Mogi. Uma das coisas que nós mudamos para Porto Ferreira, que atraiu muito, você conhece o meu irmão, foi o Rio Mogi. Eu vivi grande parte da minha infância nesse rio, na escola, ficava nadando, pescando, meu irmão ama pescar. E eu vejo, eu visitei várias cidades aí, Piracicaba, o próprio Pirassununga, né? Pirassununga, inclusive, é o Rio Mogi, Piracicaba é o Rio Piracicaba, né? Que é explorado. Nós temos aqui um turismo de negócio violento. O turista de negócio, ele vem com dinheiro.
Por que não criar ali, no próprio rio, um turismo gastronômico ali? Fazer uma compensação ambiental, abrir algum espaço ali, ou até aproveitar o que já tem na Jaque, um espaço bom, e fazer um negócio profissional. Limpar o rio primeiro, né, Osni? Porque chega às 6 horas da tarde, tem hora que dá uns cheiros meio ruins lá, né? Então temos que limpar o rio e criar ali um turismo gastronômico. E também, por que não, um turismo de aventura, né? Aproveitar a Associação dos Canoeiros, os caras são 100%, estão sempre lá ao lado do rio, lutando pelo rio. Aproveitar, fazer passeios de barco, talvez criar escola de arraiz, para poder ter escola de arraiz aqui em Porto Ferreira. É muito pouco, é que a gente não aproveita nada, né, praticamente, do rio, né? Infelizmente é um negócio que está passando no meio da nossa cidade, é um negócio que dá para aproveitar muito. Eu cresci lá dentro, eu tenho muito orgulho, teria muito prazer ter a oportunidade de estar com vocês aí e tornar nosso rio um rio que realmente traga muito recurso para a nossa querida Porto Ferreira. Pergunta número 10. O senhor tem agora 1 minuto e meio do espaço aberto para falar de propostas e assuntos de livre escolha do senhor. Osni, Porto Ferreira é uma cidade maravilhosa. A gente infelizmente perdeu o título de Encruzilhada do Progresso, né? Eu acho que aqui a gente tem que falar menos e fazer mais. Tem que trabalhar. O gestor público tem que trabalhar. Ele não tem que ficar dentro da salinha no ar-condicionado. Ele tem que ir pra rua. É na rua que estão os problemas. Eu ando até de bicicleta pra rua. Tu uma vez de bicicleta pra rua aí? Eu ando de bicicleta. Eu sei as dificuldades do bairro. Hoje você vai num bairro, tá faltando zeladoria. Você vai pra Santa Rita do Passa Quatro. Você chega lá, uma cidade linda, maravilhosa, limpinha. Você vem por Santa Rita mesmo, você chega aqui em Porto Ferreira, chega a dar até, assim, sabe, chega a dar até desgosto, gente. A cidade tá abandonada, cheio de entulho. Aquele barranco do lado do Las Palmas, cheio de entulho. Você vai nos bairros, tudo sujo, não tem uma varrição, não tem nada. Então, gente, assim, ó, a palavra é zeladoria. Temos que cuidar com amor nessa cidade. Temos que ir pra rua, entendeu? Temos que estar junto com a população no dia a dia e zelar pela nossa Porto Ferreira. Uma cidade limpa, uma cidade com menos quantidade e mais qualidade, né? Muitas vezes está cheio de postos de saúde, mas e aí? Chega lá, não tem um médico, entendeu? Então temos que zelar pela nossa cidade. Isso não é brincadeira. A vida pública não é brincadeira. Não é para encher o bolso das pessoas. A vida pública você mexe com a família dos outros, com a vida dos outros. Então é um negócio muito sério e é dessa forma que eu vou levar. No dia a dia com a população, na rua, nos bairros, junto com a população, no seu dia a dia. Nós gostaríamos de agradecê-lo por essa entrevista na redação do Jornal do Porto, né, como já ficou acertado com a assessoria e com o próprio candidato. Nós faremos uma outra entrevista na semana das eleições. O senhor agora tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Bom, Osni, gostaria de estar agradecendo de novo a oportunidade que vocês deram para a gente aí. Muito importante isso aí para a democracia, né? E gostaria que a população avaliasse o currículo de cada um, aonde cada um já trabalhou, quanto cada um já contribuiu. Eu só de carteira assinada, eu tenho 20 anos de carteira assinada, tá? E assim, Osni, eu não estou entrando para brincar não, estou entrando para fazer a coisa acontecer. Poucos sabem na cidade, mas eu já colaborei com quase 10 milhões de reais. Nunca fiquei aparecendo. Pouca gente sabe disso aí. Nunca fiquei aparecendo, fiquei fazendo meu trabalho em Brasília, em São Paulo, entendeu? Para ajudar a nossa querida Porto Ferreira, tá? Então assim, eu gostaria muito que a população me desse uma oportunidade de eu mostrar o trabalho meu, que eu sempre fiz, mas sempre fiz nos bastidores. Eu sempre fiz, sempre trouxe obra e muitas vezes não era nem lembrado na hora que era anunciada a obra, né? A gente ficava em São Paulo, lutando, em Brasília, batalhando, viajando, deixando a família, e muitas vezes anunciavam as obras e nem falavam que tinha trazido as obras para Porto Ferreira. Exemplo disso, aquele palco ali, o pátio onde é feita a feira, 1.300.000 para a Anésia, a areninha que foi anunciada agora, nem falaram meu nome, eu consegui a areninha lá no Cristo, entendeu? O asfalto do bairro Centenário, R$1 milhão. Então, gente, conto com o voto de vocês, conto com a confiança de vocês. Podem acreditar, eu vim aqui para trabalhar, tá? Eu sei trabalhar, pode acreditar em mim e vote em 10. Jornal do Porto e Comunidade FM nas eleições 2020. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam e até a próxima entrevista.